Irmãos, a palavra que vamos meditar hoje está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Vamos até lá, por favor. 1 Coríntios, capítulo 6, é o texto da nossa meditação hoje pela manhã. Para quem está vindo pela primeira vez, nos domingos pela manhã nós estamos meditando nessa carta. Faz 22 semanas que estamos na companhia de Paulo, enquanto ele está tratando das questões concernentes à igreja de Corinto. O trecho que nós vamos meditar hoje é do verso 18 ao 20, são apenas 3 versículos. Mas esses 3 versículos, irmãos, eles compõem uma seção maior que começou no versículo 12, que foi objeto da minha última pregação. Nessa sessão, o apóstolo Paulo vem debatendo com um grupo de libertinos da igreja de Corinto. Nós mostramos para vocês que para esses crentes aqui, relacionar-se intimamente com uma prostituta não era pecado. Esses crentes iam ao cúmulo do absurdo de dizer que relações sexuais não passavam de um impulso biológico e que deveria ser satisfeito sem nenhum pudor, tal como dormir e se alimentar. Eles diziam que aquilo que você faz com o corpo não importa, uma vez que esse corpo será destruído por ocasião da morte. Paulo, então, vem se contrapondo a essas ideias. Ele disse sim que há certos pecados sexuais, há formas sexuais que são pecaminosas, melhor dizendo, e que são destrutivas e escravizantes. Ele falou que o que você faz com o corpo importa sim, porque primeiro esse corpo é templo do Espírito Santo, é membro do Senhor Jesus Cristo, e mais do que isso, esse corpo será ressuscitado. Esse corpo não vai ser destruído simplesmente por ocasião da morte, mas Jesus Cristo morreu para remir os nossos corpos. Logo, aquilo que nós fazemos com o nosso corpo tem implicações eternas. E por fim, nós vimos a sua declaração de que um corpo que foi unido ao Senhor Jesus Cristo não pode ser unido a uma prostituta. Hoje nós vamos para a última sessão do ensino do apóstolo. Os irmãos devem notar que todo o ensino, toda a instrução do apóstolo Paulo vem emoldurada em 2 imperativos. Se você observar comigo no verso 18, o primeiro imperativo é fugir da impureza. E lá no versículo 20, na última frase, glorificai a Deus no vosso corpo. Então vocês devem imaginar como se fosse uma moldura. Na parte superior da moldura, fugir da impureza. Na parte inferior da moldura, glorificai a Deus com o vosso corpo. E tudo o que ele vai desenvolver está emoldurado nessas 2 afirmações categóricas. Então, nosso objetivo hoje é meditar nessa última passagem, e o tema da nossa meditação é fujam da imoralidade sexual. Então, vamos ler a palavra de Deus, leia comigo, leia com fé a Sagrada Escritura, que diz assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Amém. Como eu disse, irmãos, nós temos 2 imperativos e as razões dos imperativos colocadas entre as molduras. Então vamos começar com o imperativo. O imperativo é simples. Ele simplesmente diz: fugir da impureza. Aqui eu queria fazer 2 observações nessa pequena frase. A primeira é que esse verbo fugir, os irmãos notaram que está na voz imperativa, tanto na língua portuguesa quanto também no idioma original, na língua grega. Só que no idioma que o Novo Testamento foi escrito, essa ordem não está só na voz imperativa, mas ela está numa espécie de presente contínuo.
como se fosse uma atitude que Deus estivesse requerindo de nós a cada momento. A segunda é que o vocábulo impureza é aquela costumeira palavrinha utilizada por Paulo para se referir a pecados sexuais. Vocês lembram qual é a palavrinha? Porneia. Então, eu tenho falado para vocês que essa palavra é uma palavra muito ampla e que ela cobre todo tipo de imoralidade sexual. Então, se fôssemos para oferecer uma tradução alternativa aqui desse versículo, ficaria mais ou menos assim. Paulo está dizendo que o hábito de vocês seja o de fugir da imoralidade. Então, que seja habitual. Que não seja apenas momentos específicos. Não é que em certos momentos você enfrenta e se entrega e outros momentos você foge. Ele diz, a prática tem que ser a da fuga. Essa postura, irmãos, ela é exemplificada, talvez na sua plenitude, pelo exemplo do jovem José, quando era mordomo na casa de Potifar em Gênesis 39. Os irmãos lembram da história. Para ele cumprir essa ordem, que anos depois seria dada pelo apóstolo Paulo, ele teve de pagar um preço muito caro. Ele perdeu simplesmente tudo. Ele não perdeu apenas a sua veste, que foi rasgada pela senhora Potifar. Ele também teve a sua liberdade tomada, a sua reputação destruída. Ele teve o seu trabalho tomado dele de uma forma covarde. Mas ele manteve o essencial. Ele sabia que o essencial é a manutenção da comunhão com o Senhor. Então, mesmo que tudo seja tomado de você, mesmo que você sofra, mesmo que você não receba nesse mundo nenhuma recompensa pela sua integridade, ainda assim vale a pena manter-se puro, por conta da sua comunhão com o Senhor. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 2:22, falando ao jovem pastor Timóteo, ele diz assim, foge outro sim das paixões da mocidade. Veja que é o mesmo princípio, é a mesma ideia. Você precisa fugir. E vocês lembram, irmãos, que essa declaração, paixões da mocidade, ela não é apenas no sentido de que essas paixões pertencem apenas aos jovens. Evidentemente, toda a juventude sofre esses desejos de uma forma muito mais intensa. Mas essas paixões, elas pertencem a todas as estações da vida. Há pessoas que já são maduras na sua história e elas infelizmente também se permitem ser levadas pelas paixões da mocidade. Então eu quero chamar a sua atenção para esse ensino. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse ensino. Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo? Tá bom. Esse ensino aqui, irmãos, ele é muito intrigante. O apóstolo Paulo não diz, resista. O apóstolo Paulo não diz, enfrente. O apóstolo Paulo não diz, seja forte. Ele não declara, repreenda. Eu tive um colega de trabalho, que ele era da Assembleia de Deus. E às vezes nós estávamos andando nas ruas, né? Nós éramos solteiros na época. E vinham aquelas mulheres vestidas de uma forma indecente. Ele olhava e dizia, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Então, a Bíblia não fala para você afirmar isso. A Bíblia não diz para você tratar qualquer tipo de enfrentamento. A Bíblia diz para você resistir ao diabo. E essa é a parte mais intrigante que eu acho desse ensino. A Bíblia diz que você deve resistir ao diabo. Não é para você fugir do diabo. É o diabo que tem que fugir de você. Mas quando se trata da impureza, a Bíblia diz, fuja. Fuja. É como, irmãos, se a impureza sexual fosse tão poderosa, tão contaminadora, que mesmo sem você interagir diretamente com ela, ela lhe afeta. É como se ela tivesse tentáculos invisíveis, que de alguma maneira estão envolvendo você, mesmo que você ache que está vencendo ela por meio da resistência. Então Deus conhece a nossa fragilidade, Deus sabe da fraqueza do nosso coração, e por causa disso Ele nos exorta, demonstrando que a única zona segura para a sua santidade é a fuga. E nunca o contato, mesmo que seja para você dizer não, mesmo que seja para você resistir. Então aqui nós temos o imperativo, fugir da impureza. A seguir, o apóstolo Paulo oferece as razões que justificam esse comando. Por que nós devemos fugir da imoralidade? E aqui, irmãos, nós temos uma coisa tão interessante, o nosso Deus,
ele é tão maravilhoso e condescendente que ele se digna a nos explicar os porquês das nossas ordens. Você que tem filhos, eu não sei se já aconteceu com você de dar uma ordem para o seu filho, sua filha perguntar por quê? E você dizer, porque eu mandei. Não é? Você já fez isso alguma vez? Eu faço direto isso. Mas eu acho que eu tenho que aprender um pouco mais com Deus. Porque Deus é um pai amoroso, Deus é um pai muito, muito paciente e ele instrui de uma forma completa, ele instrui a nossa mente e o nosso coração. Ele não apenas dá os seus comandos para o nosso bem, mas ele mostra os porquês, ele mostra o porquê isso é o melhor para a nossa vida. Então vamos ver aqui as razões, Deus dando essas explicações gloriosas para a gente. Começando ainda no verso 18, ele fala assim: qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Essa é uma frase muito difícil de interpretar. Eu estava comentando com o pastor Danilo essa semana, que eu estava batendo cabeça com ela. Existem mais de 30 interpretações diferentes para essa frase. Então vocês sabem o tamanho do problema que eu tive que enfrentar essa semana. Mas há um ponto em comum em todas as interpretações. É que Paulo está destacando a imoralidade como sendo um pecado singular. Há outros pecados que você pode cometer contra o corpo. Por exemplo, a bebedeira, drogas, suicídio. Mas dentre esses pecados, existe um que se sobressai e que ele toca em certos aspectos do nosso corpo que os outros pecados não tocam. E esse é a imoralidade. Só para mostrar para vocês o porquê disso, no verso 16, leia comigo, ele diz assim: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Então, por que esse pecado é um pecado singular? Porque você peca contra o corpo de uma maneira que você não peca com bebida, com drogas ou com suicídio. Porque esse pecado ele é singular, irmãos. Porque não existe um outro pecado que deforma tanto o plano de Deus para o seu corpo quanto a imoralidade. A imoralidade é o único pecado que produz uma união espiritual ilegítima, que causa uma profunda conexão íntima, completamente espúria e que deveria ser reservada apenas para pessoas casadas. É isso que ele está dizendo no verso 16. Então o apóstolo Paulo aqui ele está retratando a impureza como um pecado singular, porque corrompe as raízes do nosso ser interior. Ela afeta o profundo do nosso coração. Vocês sabem que atacar a raiz de uma árvore sempre produzirá um dano maior do que você atentar contra os galhos dela. Impureza, portanto, antes de nos corromper externamente, apodrece a nossa comunhão com Deus, deteriora os nossos pensamentos, distorce as nossas emoções e quebra a bússola do nosso discernimento. Então é por isso que Paulo diz que é um pecado singular. É um pecado que outros pecados normalmente não chegam naquele lugar. Eu fui pastor de um homem há muitos anos atrás, né? Isso já tem mais de 15 anos. E esse homem, ele viveu durante um bom tempo numa situação de imoralidade. E depois que ele abandonou o pecado dele, eu estava acompanhando ele pastoralmente, tentando ajudá-lo com os efeitos, com a culpa, com a vergonha e todas aquelas coisas que acometem as pessoas que andam por essa estrada. E ele falava para mim assim, que ele lia a Bíblia, ele lia, por exemplo, Provérbios capítulo 5, aqueles textos que falam sobre a mulher adúltera. Então vocês sabem lá que as descrições de Salomão são muito reais, são muito viscerais. Ele lia aquele texto e ele dizia assim, não, mas isso aqui não se refere a mim. Não, mas a minha situação é diferente. Eu estou num outro patamar. Isso aqui não se aplica ao meu caso. Então, é nesse sentido, irmãos, que esse pecado, ele é singular. Ele produz uma unidade ilegítima, uma unidade espúria, e ele corrompe o mais profundo do seu ser, ao ponto de você ver a verdade de Deus claramente, e você dizer, mas não, isso aqui não se aplica a mim.
eu vou escapar. Você pode ver o histórico de todo mundo que quebrou a cara nesse pecado, mas você olha para a sua própria história e diz, isso não vai acontecer comigo. Todo mundo se deu mal, mas eu vou ficar bem. Irmãos, eu poderia contar muitas histórias para vocês a respeito desse assunto, mas aqui, eu creio que a exortação de Paulo é mais do que essencial. Porque nós temos que cultivar o hábito de fugir da imoralidade. Porque ela lhe destrói por completo. Ela corrompe o seu interior. Ela ataca o seu corpo de uma maneira que nenhum outro pecado o faz. No verso 19, nós temos a segunda razão. Segunda razão para justificar o comando de fugir da imoralidade. Ele diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Quem vem acompanhando as exposições de 1 Coríntios deve se lembrar que essa frase, não sabeis que, ela é muito utilizada nessa epístola. Ela é um recurso retórico do apóstolo Paulo para chamar a atenção, para advertir, para dar força ao seu ensino, quase como dizendo, como é que vocês não sabem disso? Como é que vocês se esquecem de uma coisa tão óbvia? E aqui, irmãos, ele diz que eles estavam esquecendo que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em nós. Eu disse numa mensagem anterior que no Novo Testamento há duas palavrinhas gregas utilizadas para descrever o templo de Salomão. A palavra hieron e a palavra naos. Tem alguém que lembra disso? Vamos ter que colocar um professor melhor aqui para vocês, né? A palavra hieron, ela descreve aquela parte externa do templo, onde ficava o pátio e entrava no templo até o santo lugar, onde ficava o candelabro, os pães da proposição e que eram iluminados ali pelas velinhas do candelabro. Essa é a palavra hieron. A palavra naos era usada para designar o santo dos santos. Então vocês lembram que era aquele lugar sagrado, todo o templo era sagrado, mas o santo dos santos era hiper sagrado. A presença de Deus estava lá na forma de fumaça, na forma de luz. A arca estava lá e apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava naquele ambiente para oferecer sacrifício. Então nem os sacerdotes tinham acesso àquele ambiente, só o sumo sacerdote. O meu ponto aqui é, quando Paulo fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele está falando, irmãos, do santíssimo lugar, do santo dos santos. Ele está falando que o nosso corpo é o ambiente sacro, é o ambiente mais puro, é o ambiente que exclusivamente pertence ao Senhor. Então, nosso corpo é o santo dos santos de Deus. E eu não sei se vocês pararam para pensar, mas essa afirmação é maravilhosa, em primeiro lugar. Ela é maravilhosa porque você olha para o seu corpo humano, você vê um monte de imperfeição, você que já passou de uma certa idade, você começa a perceber o seu corpo enfraquecendo, as suas capacidades diminuindo, mas esse corpo que está se deteriorando a cada dia é o lugar da presença de Deus, é o ambiente santo onde o Espírito Santo de Deus está se movendo. Então isso é uma coisa gloriosa. Isso mostra a dignidade do seu corpo, isso mostra o quanto Deus considera o seu corpo importante, porque Ele colocou o seu Espírito para habitar ali. Agora, qual é a implicação disso? Qual é a implicação dessa frase? A implicação, irmãos, é que imoralidade é a profanação do templo. Imoralidade é a corrupção do corpo. Só para dar um exemplo para vocês. Imagina o sumo sacerdote do Antigo Testamento levando uma prostituta para o Santo dos Santos para se prostituir diante da arca. Então, a presença de Deus está ali, seja através da fumaça, seja através da luz, e aquele homem entra com uma prostituta no Santo dos Santos, ele não tem nenhum pudor em experimentar paixões lascivas, destrutivas, na presença do Senhor diante da arca. O que você pensaria de uma descrição dessa? Você pensaria, não é um sacrilégio.
Isso é uma corrupção, isso é uma afronta a Deus terrível. Pois bem, é isso que acontece quando um filho de Deus se entrega à imoralidade. É uma afronta, é um sacrilégio. Porque Deus, ele não está na sua vida apenas, ele não está na sua vida hoje na forma de uma luz ou de uma fumaça. Ele está habitando dentro de você. E você não pode afrontar Deus, você não pode agir, tratar Deus com tamanho desprezo, de uma forma despudorada, como se ele não existisse. Ele está no seu corpo. Então Deus, irmãos, nos deu o Espírito Santo habita em nós, a sua presença santifica o nosso corpo e nós não podemos poluir o ambiente em que ele está. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo nessa frase. Ele diz ainda uma coisa muito interessante, no final do versículo 19, ele faz uma pergunta, na verdade, e que não sois de vós mesmos. Essa ideia é muito importante, porque na primeira parte do versículo 19, ele diz que o corpo é nosso. Veja aí, ele diz assim, ó, acaso não sabeis que o vosso corpo. Então de quem é o corpo? Meu, é nosso. Agora no final do versículo ele diz de quem é o corpo? O corpo é de Deus. Vocês não são de vocês mesmos. Esse paradoxo, irmãos, é muito importante. O corpo é meu, mas não é meu. O corpo é meu, mas ele não me pertence no final das contas. O corpo é meu apenas no sentido de que eu sou mordomo dele. Ele foi me entregue, mas ele não é da minha propriedade. Eu não posso fazer aquilo que eu quero com ele. O meu corpo é meu apenas para realizar aquilo que o meu Senhor diz que eu devo fazer com o meu corpo. Então todos nós, em algum momento da vida, temos que tomar esse tipo de decisão. Ou será meu corpo minhas regras, ou será meu corpo e as regras de Deus, que é o verdadeiro mordomo, dono, melhor, do meu corpo. Então Paulo está dizendo que o nosso corpo pertence ao Senhor e que a nossa pureza corpórea precisa refletir a pureza de Deus. Deus é santo, o Espírito é santo. E o ambiente no qual o Espírito Santo habita precisa igualmente ser santificado. Terceira razão, primeira frase do verso 20. Ele diz, porque fostes comprados por preço. Mais uma razão para fugir da imoralidade. Nós fomos comprados. Esse verbo, irmãos, comprar, ele era utilizado nos tempos do Novo Testamento para se referir a escravos adquiridos no mercado. Então você comprava o escravo, você pagava o preço dele. Então Paulo está lançando mão dessa ideia para explicar a nossa condição antes de Cristo entrar na nossa vida. Nós éramos escravos. Nós éramos cativos do pecado, nós éramos presos aos grilhões de Satanás na masmorra desse mundo. E o Senhor Jesus veio aqui, ele se ofereceu ao Pai como um pagamento, ele remiu-nos, ele pagou tudo que o Pai exigiu para que nós tivéssemos libertação. Então ele nos comprou por completo, corpo e alma, e nos libertou da escravidão e da condenação do pecado. Então qual é o ponto do apóstolo Paulo aqui? Sabe por que você pode fugir do pecado? Porque o pecado não é mais o seu senhor. Esse é o ponto dele. O pecado quer te dar a sensação de que é inevitável você estar com ele. Então, o pecado sempre lhe tenta para que você o veja como algo inevitável. Quantas vezes você já não disse isso para si mesmo? Não, isso aqui era inevitável. Eu não tinha como ser diferente. Como se Deus tivesse nos colocado em uma situação, em certas situações da vida, em que simplesmente era impossível dizer não. Então, o pecado lhe ilude com essa ideia. Mas ele está dizendo aqui, você não é mais escravo. O pecado não se assenhora mais de você. Você tem um outro Senhor, você tem um outro Deus. O preço por você já foi pago. Então você pode olhar para o pecado e dizer não para ele. Então aqui, irmãos, nós temos as 3 razões para o imperativo fugir da impureza. Agora no verso 20, nós temos na segunda parte do verso o último imperativo. Ele diz, agora, pois,
glorificai a Deus no vosso corpo. Vocês perceberam que são dois imperativos, um imperativo negativo e o outro positivo. O negativo é o que você não pode fazer e o outro é o que você deve fazer. Você deve evitar a impureza e você deve glorificar a Deus com o seu corpo. Tem gente aqui, só um parêntese, né? Tem gente que acha que glorificar a Deus com o corpo é dançar na hora do culto. Tem gente que acha isso. Vamos todo mundo a glorificar e começa a dançar e vai não sei o quê. O que é isso? Estamos glorificando a Deus com o nosso corpo. Não tem nada a ver, viu? O ponto aqui tem tudo a ver com a questão da imoralidade. Eu falei para os irmãos na última mensagem que os libertinos diziam que aquilo que se faz com o corpo não é importante. O que você faz com o seu corpo não importa. Essa declaração, irmãos, ela é a típica afirmação de uma cultura sem Deus. O nosso mundo ainda continua repetindo esse enunciado. Já escutou gente dizendo assim? Não, fulano é assim, mas tem bondade no coração. Fulano lá no fundo é uma pessoa boa. Ela faz isso, pinta, borda, faz tudo errado. Mas eu sei que lá no fundo é uma pessoa boa. Não é uma pessoa boa. Não é. O que você faz com o corpo mostra quem você é. O corpo é apenas a exteriorização do que está no seu coração. Então, como pensa o homem na sua alma, assim ele o é. Diz lá o autor de Provérbios. O Senhor Jesus falou que a boca fala sempre daquilo que o coração está cheio. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que aquilo que nós fazemos com o corpo é importante, e mais do que isso, o que nós fazemos com o corpo nos define. Porque é com o corpo que nós glorificamos a Deus, ou é com o corpo que nós nos entregamos ao pecado. E é por essa razão, irmãos, que ele insere essa declaração, esse imperativo aqui no final do versículo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Nosso corpo tem que ser utilizado para a glória de Deus, para a honra do Senhor. Em Filipenses 1, versículo 20, 21, o apóstolo Paulo diz assim, que ele não sabia o que ia acontecer com ele no futuro, mas ele diz que não importa, porque ele iria glorificar a Deus com o seu corpo, seja na vida ou fosse na morte. Então nós somos chamados a honrar a Deus com o nosso corpo. Nós fomos remidos, irmãos, para essa finalidade. Nós glorificamos a Deus com o nosso corpo, nós honramos o Senhor fugindo da impureza. Mas não apenas isso, nós glorificamos a Deus consagrando o nosso corpo como instrumento de justiça e não como servos de pecado. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos. As partes do seu corpo que um dia você utilizou para o mal, agora você precisa consagrá-las a Deus e utilizá-las para o bem, para o nome do Senhor. Então você vai empregar toda a sua energia, todos os seus dons para fazer a vontade de Deus, para magnificar o seu nome, para produzir edificação, para abençoar outras pessoas, para ministrar para si mesmo. Então quando você utiliza tudo que Deus te deu para fazer o bem, para honrar o nome dele e para encher o seu coração da presença dele, você está glorificando a Deus com o seu corpo. E esse, irmãos, é o nosso primeiro chamado. Foi para esse propósito que nós fomos remidos. Então você está aqui hoje. No dia que você se converteu, Deus podia ter levado você logo para a glória. Mas Deus permitiu que você ficasse aqui. Porque Ele quer que durante o tempo que aqui você esteja, você continue utilizando o seu corpo para honrá-lo. É por isso que você está aqui ainda. Então, irmãos, nós vimos aqui o primeiro imperativo, fugir da impureza. E nós vimos as 3 razões para justificar esse imperativo. É um pecado contra o corpo. Nosso corpo é um santuário que pertence a Deus. E nós fomos comprados por inteiro. E o segundo imperativo, nós temos que honrar a Deus com o nosso corpo. Essa é a exposição do texto. Os irmãos viram que é um texto curto. Nossa exposição não foi tão demorada, como já aconteceu em outras ocasiões. Mas a conclusão o será. Quero trazer, irmãos, algumas lições. Eu dividi esse parágrafo em 2 partes, porque tinha tanta coisa que eu achava que deveria ser dita, e essa semana eu quase dividi em 3, porque eu achava que ainda comportava mais uma pregação, né? Mas vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria me dirigir a quem está ouvindo ou está aqui essa manhã e ainda não entregou sua vida a Jesus.
Lembre-se que a palavra de Deus deixa claro, nós vimos aqui nesse texto, que a salvação só ocorre por meio do pagamento. Você só vai ser salvo se você for comprado. Só haverá salvação para você se o sangue de Jesus se tornar o pagamento, o resgate por sua vida. A palavra de Deus deixa claro que, na condição que você está hoje, você é escravo do pecado. Mesmo que você não se sinta assim. Eu sei muito bem o que eu estou falando, porque quando eu estava longe de Cristo, eu não me sentia escravo do pecado. Na verdade, eu me sentia muito satisfeito no meu pecado. Eu me sentia até livre no meu pecado. Eu não tinha peso de consciência, eu não tinha nenhum incômodo no meu coração. Eu ficava muito feliz quando eu estava entregue às minhas próprias transgressões. E esse talvez seja um dos mais danosos efeitos do pecado. É justamente te acorrentar de uma forma invisível. É você ser escravo, cativo dele, se sentindo livre. Então, você precisa de libertação. E essa libertação só vem por meio do pagamento. Você não tem condições de você mesmo arrebentar essas algemas. Precisa vir alguém e quebrar essas algemas por você. E essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Ele veio a esse mundo, ele se ofereceu como redentor das nossas almas, ele morreu como um pagamento e o seu sangue arrebenta com todas as algemas do pecado para você experimentar de fato o que é liberdade em Deus. Eu espero que hoje pela manhã seja o dia da sua salvação. Seja o dia da sua redenção. Que você, aí onde você está, você leve o seu pensamento para a alta e diga: Senhor, eu quero ser liberto. Eu quero experimentar a morte da escravidão do pecado da minha vida. Eu quero ser livre para fazer a tua vontade. E se você crê de todo o seu coração que Jesus pagou naquela cruz o preço da sua redenção, você será salvo. Portanto, entregue-se a Ele hoje. Arrependa-se dos seus pecados e crê em Jesus. E você será salvo por Ele. Segundo lugar, eu quero me dirigir à igreja ainda de uma forma geral. Irmãos, a vitória consiste na fuga. Espero que isso tenha ficado absolutamente claro. A vitória da santidade se dá na atitude de fugir da imoralidade. Se você optar por resistir, por lutar, mesmo que você vença a batalha, você perdeu a guerra. É como se expor à radiação. Quando houve aquela explosão do reator de Chernobyl, em 1986, muitas pessoas morreram por causa daquela exposição imediata à radiação. Mas muito mais pessoas morreram por causa daquela exposição em menor grau, mais silenciosa. Aquela radiação contaminando silenciosamente o interior, enquanto o corpo lutava contra ela. O mesmo se dá com a imoralidade. Enquanto você luta contra ela bravamente, ela vai lhe corrompendo. Por isso que a única vitória é a fuga. A fuga é a zona segura da santidade. Então lembre-se disso. Para que Deus aplique isso aos nossos corações, irmãos. Que nós não caiamos no erro de que a gente tem condição de resistir, que você tem força para ficar interagindo e dizendo não, que você assuma a sua fraqueza, dizendo: eu não tenho como lutar contra aquilo que de uma forma invisível está me corrompendo. Segundo lugar, peça para o Senhor santificar o seu olhar. Porque os olhos são a principal entrada, a porta de entrada para a impureza. Peça para o Senhor santificar o seu olhar. O Senhor Jesus falou isso em Mateus 6,22, que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas eu quero chamar a atenção para um versículo especialmente, 2 Coríntios 5, fala a respeito desse assunto. Foi um versículo, inclusive, que Deus abençoou muito meu coração essa semana. 2 Coríntios 5,16, veja que verso maravilhoso falando a respeito do olhar. A palavra de Deus diz assim, a primeira frase apenas, ele diz: assim que nós daqui para frente, a ninguém conhecemos segundo a carne. Então a frase que me saltou aos olhos essa semana foi essa: a ninguém conhecemos segundo a carne. Então
Eu não quero me aproximar das pessoas segundo a carne. Eu não quero olhar para as pessoas conforme os valores da carne. Se eu fosse transformar isso aqui numa exortação positiva, eu colocaria assim: nós temos que educar os nossos olhos para contemplar as pessoas a partir da eternidade. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma irmã, eu tenho que olhar para essa irmã, não apenas como uma simples mulher, mas eu tenho que olhar para ela da perspectiva eterna. Eu tenho que olhá-la como uma serva de Cristo, como uma irmã preciosa, alguém por quem Cristo morreu, a menina dos olhos de Deus, uma pessoa habitada pelo Espírito Santo, uma pessoa de elevada dignidade que é preciosa aos olhos do Senhor. Então, eu tenho que educar os meus olhos para olhar para as irmãs com esse tipo de olhar. E quando se tratar de uma pessoa não convertida, eu tenho que fazer o mesmo exercício interior. Eu tenho que focar não nos atributos externos daquela pessoa, mas na sua condição da alma. Então, se você, falando aqui aos homens, que somos os que mais lutam com esse tipo de pecado, se você olha uma determinada mulher que lhe chama a atenção, e você começa a pensar na condição espiritual daquela mulher. Você começa a imaginar, por exemplo, ela padecendo eternamente no inferno, gritando por eternidades e eternidades, buscando algum tipo de alívio. Dificilmente você terá pensamentos lascivos a respeito daquela pessoa. Eu entendo que é isso que o apóstolo Paulo está falando quando ele diz: eu não quero mais conhecer as pessoas segundo a carne. Eu quero olhar para essas pessoas com os olhos da eternidade. Eu quero olhar para essas pessoas não simplesmente para atributos físicos, mas para a sua condição diante de Deus. Esse, irmãos, é o olhar de Deus. Esse é o olhar com o qual o Senhor nos contempla. E deve ser o olhar dos seus filhos e das suas filhas nesse mundo. Então, cuide dos seus olhos. Cuide dos seus olhos. Os olhos são a entrada da impureza. Também quero destacar a importância de você vigiar o seu vestuário. O seu vestuário também não pode se tornar um instrumento pelo qual a impureza é destacada. Você deve se vestir de um modo que destaque você como uma pessoa habitada pelo Espírito Santo e não como um símbolo sexual. É por isso que as pessoas de Deus não podem usar roupas sensuais. Não podem expor a sua intimidade. Eu estava conversando com alguns irmãos essa semana e dizendo que eu vivi numa época, e não faz nem tanto tempo assim, em que todas as vezes que os pastores falavam a respeito de roupa na igreja, sempre se focava na roupa das irmãs, porque as irmãs normalmente pareciam que eram as mais tentadas a adotar um vestuário que muitas vezes não era tão apropriado. Mas a nossa geração mudou isso. Hoje os homens também se vestem indecentes. Hoje os homens estão vestindo aquelas calças lá a vácuo. A gente olha e não sabe nem como é que entra aquilo ali, né? Deve passar óleo nas pernas, né? Não tem condição. Então, a indecência, irmãos, está generalizada. E o povo de Deus não pode se vestir de uma forma que exponha você como uma pessoa sensual. Então você não pode se vestir de uma forma que saliente partes íntimas. Partes que são reservadas para o desfrute do casamento. Então, você não pode fazer isso. Isso é o espírito do mundo, irmãos. Essa é a manifestação da impureza no meio do povo de Deus. E muitas vezes falar dessas coisas soa como radicalismo aos ouvidos de muita gente. E isso só mostra o quanto a igreja do Senhor foi corrompida pelo espírito desse mundo. Porque até a impureza no vestuário não está sendo mais observada pelo povo de Deus. A impureza no vestuário. Há impureza no olhar, há impureza também no falar. Palavrões, piadas imorais, falas de duplo sentido. Há imoralidade no entretenimento, nas leituras, nos vídeos, nos filmes. O povo de Deus, irmãos, precisa fugir de todas as manifestações da imoralidade. Eu queria me dirigir também a você que luta com muitos pensamentos impuros. Você que luta, que sente que tem desejos fortes dentro de você.
Entregue os seus desejos a Deus. Coloque as suas necessidades, inclusive as necessidades íntimas, na presença de Deus. Você já fez esse exercício alguma vez? Deus conhece. Deus sabe de cada uma delas. E mais do que isso, Ele ministra a você nas suas necessidades. Você pode, esta manhã, jovem, você que é casado, você pode entregar a Deus a sua sexualidade. Você pode consagrá-la ao Senhor, porque o Senhor, Ele é todo poderoso para enfraquecer em você os impulsos de pecado e produzir no seu coração profunda satisfação interior. Ele realiza, irmãos, essa obra. Então busque conhecer ao Senhor, servi-lo, buscar o reino de Deus, a sua justiça, consagrar-se a Ele, e você vai ver que quanto mais você se aproximar do Senhor, o seu anseio por Ele vai crescer e o seu desejo de pecar diminuirá. O Senhor promete isso na sua palavra. Você pode experimentar isso na vida cristã. A vitória espiritual sobre os desejos carnais. Quero também dar uma palavra aos casados. Fujam de ficar conversando com o sexo oposto em rede social. Especialmente sem que seu cônjuge saiba. Isso também é uma forma de imoralidade. Isso também é uma categoria de traição. Isso está se tornando cada vez mais comum na nossa cultura, né? Eu li um livro esses dias que o autor falava da cyberinfidelidade. Então é aquela infidelidade conjugal que nunca vai envolver um toque, que aquelas pessoas nunca vão se encontrar, mas elas acontecem na mediação de telas de computador. Cada um ali assumindo o personagem que quer, cada um se comportando como quer. Isso também é pecado, isso também é infidelidade. Fuja de amizades íntimas com o sexo oposto. De você ficar falando das suas emoções, dos seus descontentamentos, das suas fantasias. Se você está nessa condição, saiba que a radiação da impureza já está corrompendo seu coração. Se você precisa procurar, se você precisa compartilhar, se você está vivendo num momento que você precisa expor para alguém, então procure ajuda. Procure ajuda espiritual. Procure uma pessoa que anda com o Senhor para você abrir o seu coração. Mas não fique simplesmente abrindo as suas emoções sem nenhum tipo de pudor. Esse é o caminho da imoralidade. Quero falar com os jovens agora, com os solteiros. Fujam das amizades imorais, que têm linguagem imoral, postura imoral, valores imorais. Fujam do namoro imoral. Se você está namorando alguém ou está noivo de alguém que está tentando levar você para a cama, termine. Isso é um péssimo sinal. É uma nuvem escura que está posta sobre o seu futuro casamento. Não pense que isso aí é manifestação de amor. Isso é manifestação de pecado. Isso é manifestação de lasciva. Isso não é prova de que a pessoa tem sentimentos grandes por você, incontroláveis, que ela te ama muito. Não, a verdade é que ela te ama muito pouco, talvez nem te ame. Porque a Bíblia diz que o amor sofre, o amor espera, o amor não se conduz inconvenientemente. Eu também quero, com a permissão de vocês, ser um pouco mais direto aqui na minha fala, ainda me dirigindo aos jovens, que evitem a autoestimulação. E eu falo da masturbação. Ela também é uma forma de imoralidade. Ela até te oferece uma falsa sensação de alívio sexual, mas ela produz culpa e deforma o designer divino para o seu corpo, para a sua sexualidade. O seu corpo foi projetado por Deus, não para autoestimulação. Seu corpo foi projetado por Deus para você se unir sexualmente a outra pessoa dentro do ambiente do casamento. E a autoestimulação, ela simplesmente deforma esse projeto de Deus. Então não faça isso. É uma ilusão. É uma forma de corrupção interior. Você pode ter até um alívio imediato, mas é como o alívio das pessoas que consomem drogas. Elas têm naquele momento aquela satisfação, mas na verdade aquilo está simplesmente destruindo. E o pior de tudo é que esse pecado inevitavelmente vem acompanhado de fantasias imorais, e o resultado é que você vai se tornando cada vez mais parecido com os fariseus do tempo do Novo Testamento. Limpos por fora, mas pervertidos por dentro.
Então não se entregue a esse tipo de pecado. Se entre nós essa manhã há alguém que está correndo para a imoralidade, ao invés de correr da imoralidade, a única saída para você é o arrependimento. Lembre-se que você está poluindo aquilo que deveria ser santo, você está submetendo o Espírito Santo a habitar em um lugar profano. E a única saída para você é confessar o seu pecado e abandoná-lo. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus faça essa exortação chegar ao seu coração, chamando você para uma vida santa. Se você vir ao Senhor hoje, confessar o seu pecado, o Senhor vai te perdoar, vai te purificar e daqui por diante vai te abençoar. E eu espero que você tome essa palavra de esperança e se encoraje a abandonar toda forma de imoralidade e entregar-se ao Senhor na zona segura da santidade. E por fim, meus irmãos, vamos glorificar a Deus com o nosso corpo. Nosso corpo foi remido. O nosso corpo não é mais escravo do pecado, ele pertence ao Senhor. Esse corpo humano, corruptível, ele é cheio de dignidade na presença do Senhor. Ele é a habitação do Espírito Santo. Se o Senhor Jesus não voltar, o nosso corpo vai sim ser semeado na terra por ocasião da morte, mas ele vai ressurgir na forma de um corpo celestial semelhante ao do Senhor Jesus. E enquanto esse dia não chega, meus irmãos, nós temos que honrar ao Senhor. Santuário purificado, consagrado ao Senhor, usando tudo que Ele nos deu, todas as nossas capacidades, habilidades, força, inteligência, para honrar o nome do Senhor. Essa é a melhor vida que nós podemos ter nesse mundo. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos corpos santos para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar a Deus nesse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse texto bíblico que meditamos hoje. Um texto belo, profundo, desafiador, instrutivo, exortativo. Te agradecemos porque o Senhor nos fala de diversas maneiras. O Senhor nos atrai com o teu amor, mas também, Senhor, nos disciplina com a tua verdade, muitas vezes até ferindo os nossos sentimentos, nosso coração. Nós te agradecemos porque, através de todas essas formas de correção e ensino, o Senhor está constantemente nos atraindo para si e nos levando, Pai, a uma vida santa diante do Senhor. Nós pedimos perdão, Pai, por todas as manifestações de impureza na nossa vida. No vestuário, nas palavras, na postura, nos entretenimentos, nas conversas, nas amizades, nos relacionamentos. Nós verdadeiramente pedimos perdão ao Senhor e oramos para que o Senhor nos santifique, que o Senhor traga à nossa memória a cada momento que nós somos entes consagrados a Ti, nós somos o santo dos santos do Senhor, e que esse pensamento, Senhor, venha produzir em nós reflexões profundas que mudam drasticamente a nossa postura nesse mundo. Nos ajude a viver em santidade, em pureza, desfrutando do Senhor. Permita, Senhor, que o nosso anseio por Ti cresça e o nosso desejo de pecar diminua. Nós pedimos isso, Pai, para o Teu louvor. Oramos também por aquelas pessoas que estão enredadas no pecado de impureza. Clamamos, Senhor, para que hoje seja o dia da libertação, que seja o dia do perdão, o dia da restauração, da renovação interior, e que essas pessoas, Pai, daqui por diante, elas se encontrem santas, desfrutando do melhor da Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por ter remido os nossos corpos. Muito obrigado, Senhor, por habitar uma estrutura tão frágil como é a nossa estrutura humana. Nós te agradecemos pela Tua presença em nosso coração. Rendemos-te graças no nome de Jesus. Amém.